Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal, Aos Confins da Terra. Graças a Deus, é mais um vídeo que nós vamos gravar. Antes da gravação do vídeo, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, faça a sua inscrição. Assista o vídeo, caso goste, deixe o like, o joinha, acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feira e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, nós estamos para lá no meio já do livro de Apocalipse que nós começamos a estudar. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 18. Acabamos de ver o capítulo de número 17, tá? E agora vamos falar um pouco acerca do capítulo de número 18, tá? Nós não podemos esquecer que nós estamos tratando aqui de visões do apóstolo João, coisas que João, preso em Patmos, visualizou em espírito, estando ele em Patmos preso, porém levado pelo Senhor em espírito para conhecer o desfecho da humanidade após o arrebatamento da igreja, tá bom? Não podemos esquecer isso. No capítulo de número 17 nós falamos sobre a Babilônia espiritual. E agora nós vamos comentar no capítulo 18 acerca da Babilônia comercial. Vamos ler um pouquinho do capítulo 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhes em dobro conforme as suas obras. No cálice em que se deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra se prostituíram com ela, viveram em delícias, chorarão sobre ela, prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo amor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira adorífera, tendo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Verso de número 12, nós vamos parar por aqui. E ele faz uma relação de vários produtos
tá? É claro que esses produtos são alusivos àquela época. Hoje nós pudéssemos falar, falaríamos sobre outros tipos de produtos. Mas vamos pensar no seguinte: o capítulo trata-se de uma cidade literal, tá? A Babilônia, essa Babilônia do capítulo de número 18, não é uma cidade, não é um capítulo apenas na sua forma de escrever, não. É literal, não é simbólico. Este capítulo trata-se dessa cidade literal que será a capital do anticristo antes dele ocupar Jerusalém. Trata-se de uma cidade literal, pois em Apocalipse 16 e 19 ela é citada em conjunto com outras cidades literais. Talvez seja construída no sítio da antiga cidade de Babilônia, às margens do rio Eufrates. Nós não sabemos. Tudo indica que será uma cidade importantíssima, um notável centro político, comercial e religioso nos últimos dias. É o que revela o capítulo de número 18. Por volta do ano de 1971, nos Estados Unidos, saiu nos jornais uma notícia de que a cidade de Babilônia ia ser reconstruída pelo governo do Iraque. Isso lá em 71. Tratava-se de um plano de longo prazo, incluindo hotéis, restaurantes, museus, estradas, terminais e outras instalações requeridas no tal projeto. A finalidade principal desse projeto da reconstrução da Babilônia era incrementar o turismo na região, mas não sabemos bem que poderia ser o início da reconstrução dessa cidade do capítulo 18 de Apocalipse. Queridos, há uma grande diferença entre a Babilônia do 18 e a Babilônia do capítulo 17. A do capítulo 17, ela é destruída por homens. Lá em 17, verso 16, está dizendo o seguinte: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e o consumirão no fogo. Apocalipse 17, 16. Já a Babilônia desse capítulo 18 que nós estamos hoje começando, ela vai ser destruída por Deus mediante um grande terremoto e muito fogo. Apocalipse 16, 18, 19 e Apocalipse 18, 8. Vamos aqui ao verso de número 2. Verso de número 2, que nos diz o seguinte: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Esse versículo retrata a cidade de Babilônia reconstruída como um colossal centro comercial e financeiro. Atualmente, as coisas, até certo ponto, se encaminham para isso. Os povos, presta bem atenção e vamos analisar isso. Os povos árabes do Oriente Médio, do dia para a noite, tornaram-se os principais banqueiros do mundo. Se a gente for ver onde está a riqueza do mundo hoje, está no mundo árabe. Esses bancos têm no momento a maior reserva de ouro de toda a terra e vão adiante com seus projetos. Essa região possui mais petróleo do que qualquer outra área do globo. Então, queridos, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. O que eles quiserem construir, eles vão construir. E Deus vai operar no meio disso para que a palavra se cumpra. Para que a palavra se cumpra. Tá? Versículos do número 11 ao número 18. Eu li agora há pouco, mas vou lembrar para você. Versículo 11: sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias.
Vamos prestar atenção numa coisa: esses versículos retratam a cidade de Babilônia reconstruída como colossal centro comercial e financeiro, tá? Nós não podemos esquecer que essa cidade será um centro demoníaco espírita. Se você for lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo de número 13, vamos lá, Mateus 13, versículos 4 a 19. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, ainda nos evangelhos. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-lhe. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem, lhe será tirado. Nós não podemos esquecer, queridos, que a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir, tá? Ela se cumpre. E ele continua falando: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados aos vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouviram e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Queridos, a palavra do Senhor vem sendo pregada ao longo do curso da história da humanidade, tá? Esses versículos aqui retratam justamente o que vem acontecendo com a humanidade. Atualmente as coisas, até certo ponto, se encaminham para isso. Lá no versículo 19, nós vemos que essa cidade, com todo o seu império, sucumbirá de vez, repentinamente. A cidade vai ser construída, a cidade vai ser bem adornada, vai ser bem equipada, o mundo financeiro de então vai depender da cidade, todos dependerão da cidade para viver, porque o anticristo, a besta e o falso profeta farão um trabalho para isso. O mundo todo será enganado para que recorra aos recursos da cidade, mas nós não podemos esquecer que isso tudo vai ser algo que vai ser destruído como num piscar de olhos, repentinamente. Lá no verso de número 23, nós podemos reparar o seguinte: presta bem atenção o que diz a palavra de Deus no verso de número 23. No verso de número 22 em diante: e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti não se ouvirá mais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz de... Ou seja, traçando o curso da história, mostrando na visão de João que ela simplesmente acabará.
Porque assim como a Babilônia espiritual caiu na visão de João, a Babilônia comercial também não pode subsistir, tá? Mais uma vez, no verso 23 do capítulo 18, a Bíblia fala sobre a Escritura, fala sobre a feitiçaria de Babilônia. Fica bem claro que a capital do anticristo será permeada de espiritismo. Por toda parte, a escalada preparatória de domínio está correndo perante nossos olhos. Queridos, a palavra do Senhor tem sido muito clara, mas as pessoas não têm ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: quem tem ouvido, ouça. Todo mundo tem ouvido. E o grosso da população do mundo ouve muito bem. Só que a Bíblia aqui, quando ela fala quem tem ouvidos, ouça, ela se refere a um ouvido diferente, a um ouvido espiritual. Porque o homem natural, ele lê a Bíblia, mas não consegue discernir. Por quê? Porque a Bíblia só se discerne quando o homem é espiritual. Eu entendo que tem partes na Bíblia que a pessoa natural discerne, porque existem momentos na Bíblia que a história do mundo, a história geral, se confunde com a Bíblia porque caminham passo a passo. Mas a Bíblia, ela é exclusivamente espiritual, e somente com olhos e ouvidos espirituais pode-se entender essa palavra. Então, fechamos o capítulo 18. Por quê? Porque aqui é o fim das duas Babilônias. No 17, a espiritual, e no 18, o sistema comercial. Isso tudo, volta a dizer, na visão espiritual do velho João, lá na ilha de Patmos, arrebatado ao céu em espírito, e o Senhor lhe mostrou isso. Se Deus quiser, no próximo programa, no próximo vídeo, na quarta-feira, nós vamos falar sobre o capítulo 19, que é a volta de Jesus em glória. Não se esqueça, uma igreja está prestes a ser arrebatada, um povo vai deixar esse planeta. Isso não é história de pastor Heraldo, não, isso é história de Deus, é verdade. Mas só sobe aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?